Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você sempre com muita alegria, muita satisfação, que a gente vem nessa sexta-feira friozinho, com chuva, mas mesmo assim, minha entrevistada está aqui. Bem-vinda, Cristina Long. Grata, Samira, grata a todos vocês. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, chegou com antecedência. Ah, é? Não é? Muito bem, porque o trânsito trava, né? Mas a gente chega. Com certeza. O mais importante, bem-vinda, viu? Grata, Samira. Jornadas da Alma. Jornadas Quanto tempo da Alma. já tem esse programa aqui na Mundial? Esse nome é tão lindo. 4 anos. 4 anos. E você estreou ontem um novo horário, né? Ontem, exatamente. O horário de ontem eu estreiei para falar justamente dos anjos, dos mentores e da espiritualidade. Então você está agora com 2 horários aqui na Mundial. De terça-feira. Isso. Às 7 horas. Às 7 horas da manhã. 7 da manhã. E quinta-feira às 19. 19 horas. Isso. Muito bem, sempre ao vivo. Sempre ao vivo. De preferência, De né? preferência, Muito claro. bom. Vamos falar de anjos, de mentores. A gente fica brincando, né? Anjos, arcanjos, né? Mas você traz os mentores, né? Com uma forma Sim. muito forte para falar também a respeito deles, tão importantes na nossa vida, né? É verdade. O que são os mentores para nós? Então, a grande diferença, que é bastante importante aí vocês entenderem, a diferença entre os anjos e os mentores é que os mentores, eles já foram alguém encarnado, eles já foram seres que compartilharam geralmente da nossa vida em algum momento, de alguma vida passada. Os anjos nunca foram seres humanos. Os anjos são seres divinos, eles nunca encarnaram. Essa é a grande diferença entre os anjos e os mentores. E os mentores, o papel deles é ajudar cada um na sua missão principal, naquele propósito que você trouxe para esta vida. Os anjos não, os anjos têm a tarefa de facilitar a nossa vida somente quando a gente pede. Os anjos não interferem no nosso livre-arbítrio como os mentores mentores. fazem. Exatamente. Então, eles estão sempre com a gente. Estão sempre com a Os gente. mentores estão sempre conosco. Os mentores anjos nem nós sempre. chamamos. O seu anjo da guarda está sempre com você. Outros anjos de outras categorias você pode chamar quando precisar. Agora, independente se é o seu anjo da guarda ou se são outros anjos ou arcanjos, enfim, eles só vão nos ajudar se pedirmos, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Ao contrário dos mentores que sabem o que você precisa fazer e eles nos intuem para que você observe, para que você perceba o que é preciso perceber, para que você não desvie tanto o seu caminho. Então, eles tentam nos intuir. Então, aquelas sensações que nós temos que a gente deveria fazer algo, que a gente deveria tomar cuidado ou prestar atenção em algo, isso geralmente vem dos mentores, não dos anjos. Ok, muita gente acaba confundindo Confundem muito bastante, isso, né? Exatamente. E os bastante. mentores, eles estão sempre aqui, mais próximo da gente, ou é tudo feito já no astral? Então, depende muito de cada caso. Tem mentores que se aproximam, por exemplo, da pessoa que é ajudada em períodos específicos. Por exemplo, se você for um médico e você faz cirurgias importantes, pode ser que você tenha mentores médicos também, espiritualmente falando, que estão ali somente com aquela pessoa na hora das cirurgias. Então, eles ficam naquele ambiente, né? Eles formam aquelas egrégoras, onde tem os mentores, por exemplo, de uma casa espírita, tem os mentores que trabalham lá, eles ficam lá. Agora, o seu mentor, nós podemos ter 1, 2, 3, 10 mentores, né? Nós podemos ter mentores que acompanham nós durante uma fase específica da vida ou durante a vida toda, mas geralmente o mentor não está tão próximo o tempo todo. Ele fica meio, não diria afastado, mas ele não fica o tempo todo colado como o anjo da guarda fica. O anjo da guarda fica. Fica. Mas é importante a gente fazer, por exemplo, aquela oração do anjo da guarda todos os dias para mantê-lo cada vez mais próximo. Então, isso depende muito da fé de cada um, né? Os anjos, eles não precisam de nada. Isso aí eu costumo dizer que são muletas pra gente. Então, o que acontece quando a gente reza, quando a gente ora, quando a gente acende uma vela? Você está aquietando a sua mente para você se conectar. Para se conectar com o anjo... É físico, então, né? É físico. Para se conectar com o anjo, basta você fechar os olhos e pensar nele. Você já está conectado. Eles não precisam de mais nada. Agora, por exemplo, eu tenho os meus rituais. Quando eu tenho lá um período todos os dias, onde eu tenho um quartinho, eu acendo as minhas velas, eu coloco o meu incenso, porque eu gosto. É um período que eu estou ali, às vezes é 3, 5 minutos, às vezes é 20, às vezes é meia hora. É quase como uma meditação, né? Exatamente. É um momento onde eu me resguardo, e estou ali em contato com eles. Então, quando eu fecho os olhos, eu converso com eles como se fossem amigos. E aí eu ouço, aí eu trabalho o que eu tiver que trabalhar.
Mas cada um pode fazer de um jeito, não Super existe im- um jeito. Né? É super importante a gente descobrir a nossa forma de se conectar com o anjo. Exatamente, porque não Cada adianta um. você, exatamente, não adianta você rezar ou fazer uma oração mecânica. Você tem que sentir as palavras, você tem que fazer com que aquilo faça sentido para você. E aí sim, aquela fé, né, direcionada com aquela energia do momento onde você está voltada para aquilo, faz essa conexão ficar mais apta para você observar o entorno, porque geralmente eles se aproximam nesses momentos. Uhum. Então, é normal sentir sensações muito interessantes, como, por exemplo, calor. Dá uma impressão, muitas vezes, que a atmosfera está mais clara, como se tivesse uma luz no ambiente. Você não vê a luz, mas você sente como se tivesse uma luz. É bem comum. As pessoas sentem uma sensação, muitas vezes, de conforto. É uma sensação de leveza. Então, essas sensações, para que nós, né, estejamos no dia a dia aptos a perceber, é bom silenciar antes. Porque no estresse do dia a dia, às vezes você não está apto a perceber. Eu, por exemplo, que já treinei, né, isso, há muitos anos fazendo isso, eu sei exatamente quando eles se aproximam. Porque essa atmosfera chega e eu percebo, muda. Uhum. Mas isso é uma questão de você observar, é uma questão de treinar essa percepção. Tá. E quando que você tomou contato de verdade com os anjos? A primeira vez eu devia ter mais ou menos uns 6, 7 anos. Eu via sempre no meu quarto. Você via o anjo? Eu via. Ah. E Sensibilidade da criança, né? só que eu tinha um certo A medo. mais além. Aí eu passei até uns 14, 15 anos com medo, porque eu comecei a ver outras coisas, eu comecei a ver outros tipos de seres. Então eu era daquelas pessoas que olhava pro quadro, o quadro se mexia, sabe? Tá. Eu tinha uma percepção muito forte, eu morria de medo porque eu não entendia. E eu vim de uma formação católica onde isso era besteira. Para minha família, isso era bobeira. Uhum. Mas eu tive bastante contato mesmo depois dos 17 anos que eu comecei a ouvir. E eu comecei a perceber que eu achava que era eu falando comigo mesma, com a minha própria voz. Só que eu comecei a perceber que não era eu. E aí eu comecei a testar isso. E aí hoje eu sei quando Mas sou você eu. testava como? Então, eu testava percebendo o seguinte, que certos assuntos que vinham à minha mente, eu não estava pensando antes. E aí vinha um assunto inteiro, com começo, meio e fim. E aí eu comecei a fazer perguntas. E aí as respostas começaram a vir. E aí eu fui conectando para descobrir como que eles respondiam. Tanto os mentores como os anjos. Aí eu parei. Aí nessa época, já tinha talvez uns 19 anos, aí eu não tive mais medo. Hoje Você eu não entendeu? tenho. Eu entendi, exatamente. Mas até entender... Que eles estão tão próximos da gente, na verdade, eles querem tanto o nosso bem. Exatamente. Que eles ajudam a gente, tem um livre-arbítrio, né? Exatamente. A gente tem as nossas escolhas. E como que a gente pode separar isso? Olha, eu preciso fazer esta escolha. Meu anjo vai me ajudar, de repente, a pensar. Meu mentor vai... É isso? Porque assim, as pessoas confundem muito essa questão da espiritualidade, porque as pessoas, quando elas se tornam uma pessoa muito espiritual, elas passam a querer que o mundo espiritual resolva a vida deles, né? A vida delas. E o mundo espiritual, ele funciona só como uma força. Então, quando você pede, por exemplo, uma intuição ou um conhecimento a respeito de algo que você precisa entender, vai vir através de alguma ideia, de algum recado, de alguma forma. E é muito interessante que essa ideia, ela vem mais ou menos como um caminho, onde você já percebe o que você precisa fazer ou o que você não precisa fazer. É como um quebra-cabeça que você monta. Tá. É assim que vem essas respostas deles. Mas o que vai realmente fazer a vida da pessoa mudar é a ação. Ela perceber onde ela está, para onde ela gostaria de ir e ela criar esse caminho. E aí sim ela pode pedir ajuda dos anjos, dos mentores, de mestres, de outros seres espirituais, dependendo do caso, para tomar aquele rumo. A pessoa está buscando um emprego. Então, ela está pedindo, né? Ai, meu anjo da guarda, meus mentores, me ajudem a buscar um emprego. Mas eu preciso, né? Essa pessoa precisa dar o passo físico, né? Então, para ela poder se mostrar para o mundo que ela tem um emprego. É isso que eles vão impulsionar? Vão dirigir para o melhor caminho? Exatamente. Quando a pessoa, por exemplo, fecha os olhos e pede para mostrar qual o melhor caminho ou trazer o emprego, o que vai acontecer é que eles vão mostrar sinais. Sinais do tipo, olha, fala com tal pessoa, olha para tal lugar, presta atenção em tal coisa. E geralmente são sinais diferentes daqueles que a pessoa tem tido no momento.
Quando a pessoa começa a prestar atenção, e ela às vezes não dá crédito para aquilo, ela acha que é bobeira e faz uma diferença gigantesca. Tem que olhar para o lado, tem que prestar Exatamente. atenção, porque às vezes a pessoa está com tanto problema e ela não está conectada. Exatamente, porque a gente tem muito apego, né? Nós temos Muito. apego à forma com que a gente acha que as coisas têm que acontecer. Então, quando vem algo diferente, a gente nega. E outra, o apego, eu penso que talvez a gente tenha apego daquela coisa, porque assim, é assim que eu sei fazer. É assim que eu levei minha vida até agora. Ou assim que eu acho Eu que não funciona. vou mudar. Eu acho que funciona. E, na verdade, a gente, às vezes, tem que fazer testes. São os como você fez paradigmas com que a os gente anjos. quebra. Exatamente. E aí, de repente, as coisas se abrem. É muito interessante. Esse programa que eu comecei ontem, Samir, ele aconteceu exatamente dessa forma. Quando eu vim na terça-feira, eu contei essa história ao vivo na terça-feira. Quando eu vim na terça-feira, eu me perguntei, né, da pauta que eu falaria no programa de terça. Nas terças eu falo sempre sobre programação neurolinguística, basicamente, questões emocionais. E eles falaram assim, anjos. Aí num primeiro momento, eu neguei. Não, mas não é a pauta, o programa não fala sobre isso. Anjos, 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 no meio do caminho. E olha o que aconteceu. Em seguida, eu mudei a estação de rádio e estava tocando uma música que falava sobre anjos. Eu falei, tá bom, já entendi. Aí daqui a pouco eu olho para uma propaganda que passou assim do lado, na rua, e tinha uma televisão bem grande, fazendo a propaganda de um celular, assim, pelo menos eu vi o celular passando, e a palavra anjos bem grande, De na novo. tela grande. Exatamente, eu falei, tá bom, gente, eu já entendi. Aí eu olhei para o lado novamente, no próximo quarteirão, e tinha uma sequência numeral. Geralmente os anjos, eles afirmam coisas através de sequências. Por exemplo, números em sequência. 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Eu vi 4 sequências seguidas. Aí eu falei, não, eu já entendi. E aí quando eu cheguei, eu falei sobre isso, dei uma misturada no tema. Terminei o programa, fui falar com a nossa diretora. E eu falei para ela, olha, eu acho que eu quero fazer um programa sobre anjos. Ó, procura um horário para mim. E geralmente tem muita procura e demora meses para você conseguir um horário. E ela me encaixou. Olha só. E já estreou. Já estreou 2 dias ontem. depois. Ontem, exatamente. Então, coisas assim. Prestar atenção em todos os Exatamente. sinais que eles vão dando, porque de repente é um momento que a humanidade está precisando ouvir falar sobre anjos. Exatamente. E não é à toa que a gente está aqui hoje. Exatamente, é muito legal. Né? É um tema muito interessante. Nós todos precisamos entender como funciona isso. Né? Então, inclusive eu quero deixar um convite. No domingo agora eu vou fazer um workshop que fala sobre isso, onde eu vou ensinar as pessoas a se conectarem com os anjos. Ai, que máximo isso. Então, procurem lá no meu Facebook, tem as informações lá. A gente vai dar o telefone de contato no final, tudo certinho. Você tem um livro que fala sobre anjos, Tem um né? livro que chama-se Anjos e Mentores, que saiu pela editora Alfabeto, onde eu conto a minha história e eu também ensino como as pessoas podem se contatar bem facilmente com o anjo da guarda, com outras categorias de anjos e os mentores. Quais outras categorias de anjos existem? Então, existem os arcanjos, né? Os anjos são, digamos assim, a categoria mais próxima a nós humanos, né? Eles estão mais aptos a trabalhar com a gente por causa da energia. É uma energia que é muito mais sutil e, digamos assim, que não é tão forte, né? E a nossa é uma energia mais densa, né? Exatamente, então não é mais fácil. Agora, a partir das outras categorias, aí vem os arcanjos, até os querubins, serafins, são categorias que trabalham com a terra, não com pessoas individualmente, entende? Essa é a É diferença. o coletivo. O coletivo. Então, aí tem uns que trabalham com a criação, né? Que trabalham com a criação mesmo, física das coisas, de plantas, de animais, de pedras, enfim, de minerais. Tem outros que trabalham com a questão da paz mundial, mas tudo voltado aos líderes, às pessoas que estão no comando, digamos assim. Tá. Então, aí essas outras categorias, não adianta a pessoa tentar... Se conectar a elas. porque uma que você não consegue muito por causa da energia, nossa energia é muito densa. Outra que não é a função deles. Entende? Então, a gente tem que pedir realmente para o nosso anjo da guarda e ele encaminha, digamos assim, aquilo que precisar ser encaminhado. Agora, por exemplo, os arcanjos, tem os arcanjos da linha rafaelita que trabalham com a saúde. Tudo voltado à saúde. Aí, a pessoa sabendo disso, ela pode contatar o arcanjo rafaelita ou os anjos que trabalham na linha dos arcanjos. Os anjos que trabalham com o arcanjo rafaelita, né? Que são
Os rafaelitas. Rafaelitas de Arcanjo Rafael. Isso, exatamente. Que é da saúde. Exatamente. Então, Né? E temos também muito famosos, né? O Gabriel e Miguel. o Miguel trabalha com as forças, né? Ele trabalha com a transmutação de energias negativas, densas. Então, quando a gente tem um problema, é bem legal, porque ele limpa. E aí, quando limpa, fica claro, você fica enxergando melhor, você se sente melhor. É esse o trabalho dele. Ele não vai lá resolver o seu problema. Porque o seu problema, muitas vezes, ele está no âmbito muito humano, onde você, de repente, brigou com a sua irmã, você pensar no que aconteceu, tentar resolver, tentar argumentar, resolver de alguma forma. E aí não é o anjo que vai fazer, é você. É aquela parte que a gente falou que depende da gente dar o primeiro passo. Totalmente. Porque aí tem a nossa consciência, é isso? Exatamente. Eles permitem que a gente faça isso também, né? Com certeza. Eles super respeitam o nosso livre-arbítrio. Porque se eles não respeitassem o nosso livre-arbítrio, a gente não precisaria, né, fazer nada. Não dá o passo certo, exatamente. né? Agora, eles respeitam. Agora, quando nós pedimos, eles vêm e nos mostram um caminho. Porque às vezes a gente dá aquela derrapada por ser necessidade também da gente dar aquela derrapada, né? Para poder aprender. Exatamente. É porque a pessoa que dá a derrapada, ela ainda não entendeu o que ela precisa fazer. É só isso. Ela não aprendeu a lição. Não aprendeu a lição ainda. Ainda. Ela só está, como se fosse numa fila, ela está lá mais para trás. A pessoa que já aprendeu a lição está mais para frente. É a única diferença. Infelizmente, a igreja e a sociedade colocou isso muito como superior e inferior. Mas não existe pessoas superiores e pessoas inferiores. Existem os já e os ainda não. Os já e os ainda não. Exatamente. Os já e o ainda. Então, eu sempre explico isso para as pessoas entenderem, por exemplo, que às vezes uma pessoa, um médico, um juiz, sei lá, uma pessoa que se acha, no fundo, se ela parar para pensar, ela já conseguiu, ela já fez, ela já estudou, ela já teve a oportunidade na vida. Por vários motivos, ela já está na frente. E o outro que ainda não conseguiu ainda não sabe, ainda não conseguiu, ainda não teve a oportunidade na vida de fazer aquilo que era necessário. Então, a pessoa ainda não está lá. Mas se ela estudar e fazer a mesma coisa, ela chega no mesmo patamar. Independente do tempo. Independente. Dependendo do que ela tiver que fazer, vai levar um tempo, claro. Mas não existe impedimento. Isso é parte dessa evolução que a gente veio fazer aqui na Terra. Exatamente. Nós precisamos evoluir, passar pelos estágios todos, para que a gente consiga cada vez mais seguir adiante. Você vai dar um curso a respeito disso, mas você faz também processos terapêuticos. Sim. E você utiliza os anjos nesse processo? Então, como que funciona? Nas consultas, eu trabalho com a programação neurolinguística, eu me especializei em travas, em traumas, eu trabalho com bastante casos assim, onde as pessoas não conseguem fazer aquilo que elas precisam, totalmente com a parte científica, né? Com a parte da terapia mesmo, da psicologia, das ferramentas que eu tenho. O que acontece, assim, na prática, eu ouço. Então, eu ouço o tempo todo. Ah, ok. Né? Agora, ali eu não falo sobre isso, a não ser que a pessoa já saiba disso. Então, ela fala, Cris, se você ouvir qualquer coisa, eu quero falar, eu quero saber. Mesmo porque o que você ouve, você pode aplicar também durante a técnica. Exatamente. É que eu recebo lá pessoas de todas as religiões, credos, então, muitas vezes a pessoa não faz nem ideia disso. Então, eu não misturo, eu respeito. Mas acaba facilitando o teu trabalho? O meu, muito. O seu, porque ali é você que está no processo terapêutico com a pessoa, né? Porque eles me contam, eles falam, eles cortam o caminho. Ó, foi isso. Aí eu vou checando para chegar com a pessoa naquele lugar. Então, facilita muito. E muitas vezes eles estão ali, né? A pessoa sente muitas vezes energia. E aí, dependendo da pessoa, eu coloco isso. E se a pessoa não acredita, eu não falo nada. Cada um com a sua crença. Mas eu não consigo separar isso de mim. Às vezes eu estou conversando com amigos e estou ouvindo. Pois é, ontem, por exemplo, quando eu entrei em contato com você, eu perguntei para você do que nós poderemos falar. E você me deu 2 temas. E eu escolhi qual? Anjos. É verdade. Eu acho que é o momento deles, né? Exatamente. Da gente legal, entender, né, a importância deles na vida da gente. Exatamente. Tá, e você passa para seus filhos? Sim, com certeza. E já captaram? Já tem os altarzinhos deles? Não, eles não têm isso. Um deles é bem conectado, ele dá energia lá para a plantinha, ele conversa com o anjo, todos eles sabem o nome do anjo deles, né, dos mentores, mas
E, cada um à sua maneira. Cada um à sua maneira. Então, Cada um de nós tem um anjo de nome certinho que a gente pode saber? então, os anjos não costumam dar nome. O isso que eu eu dou o penso. nome, geralmente, lá são dos mentores. Os mentores falam. os Eles nomes falam pra vocês o anjo. Falam. Pra Lá no nós, curso, né? por exemplo, as pessoas vão aprender a se conectarem, a ouvirem. Os mentores. O anjo não fala, geralmente. Eu Quando eu quero falo saber. que eu ouço, É. são os meus mentores. Legal. O anjo é mais uma coisa de energia mesmo. Eles não tem muito papo com o anjo. Entendi. Pra gente entender muito melhor a respeito disso. Você vai ter esse curso no domingo. Nesse Vai domingo. acontecer aonde? Aqui em São Paulo, no Brooklyn. Lá É no no meu Brooklyn, espaço. no teu espaço. Isso. Telefone de contato. Você pode mandar um oi lá para o nosso WhatsApp, é 0 operadora 11 96965 7748. Pode repetir. 969657748. Está lá também a informação no meu site, cristinalong.com.br, no Long Facebook. com GH. LONGH, o pessoal confunde, né? E no Facebook também. Também, tem Cristina no Facebook, Long. YouTube, Instagram, põe lá Cristina Long. Tanto Cristina Long Rádio Mundial ou Cristina Long Anjos e Mentores, a pessoa vai me achar com certeza. Gente, que excelente oportunidade da gente conhecer mais a respeito dos nossos anjos, né? Sim. Do nosso anjo, dos nossos mentores e poder entender como que eu posso me conectar com eles da melhor Exatamente, forma. como que você pode usar essa força no seu dia a dia para facilitar a sua vida. É facilitar. É isso aí, Jornadas da Alma toda terça Às 7 da manhã e Quinta. quintas às 19. Para falar de anjo é na quinta, para falar de PNL é na terça. Isso, exatamente. Bem dividido, né? Bem dividido. Fica bom assim. Fica bom assim. Cristina Long, o programa está terminando. Quero que você deixe uma mensagem para o nosso ouvinte. A mensagem que eu quero deixar é o seguinte, para você acreditar em você mesmo e principalmente para você pedir ajuda, porque muitas vezes você pode estar sofrendo aí, não percebendo que você pode ter ajuda. Então se conecte com seu anjo da guarda, que com certeza você vai entender o que você precisa saber para sua vida. Muito obrigada, minha Querida, amiga. obrigada. Adorei esse bate-papo. Cada vez que a gente ouve falar sobre isso, parece que a gente dá uma revigorada e quer ter cada vez mais eles perto da gente. Com certeza. Né? Eu tenho essa sensação, cada entrevista que eu falo a respeito de anjo. Gente, Mundial, você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, às 7 horas da manhã, tem mais uma super entrevista aqui no Mundial e você na Rádio Mundial. Fiquem com a gente.